25 de abril de 2020, eu, Pedro Marinho, vou tentar falar um pouco do que vi quando cheguei ao estado de Rondônia. A bem da verdade, eu cheguei depois da transformação do território em estado e percebi que mesmo com as dificuldades próprias da época, já havia uma estrutura boa na capital, sob o comando do grande Hélio Máximo, que era um profissional tarimbado, vindo da Polícia Federal, dos quadros da Polícia Federal. E aí, quando eu cheguei, já encontrei 5 distritos policiais, boas construções. Em cada distrito havia 2 carros, 2 viaturas, 2 motos, motocicletas. Um efetivo bom, que muita gente tinha sido contratada quando da transformação do Estado. Então, nós tínhamos na faixa de 30 a 40 homens por cada DP. Nós tínhamos uma garagem espetacular, fazia tudo, sob conserto de carro, com lojas, com todo tipo de peça. Tínhamos posto de gasolina com suas bombas. Enfim, uma estrutura muito boa de atendimento à frota. Nós tínhamos viaturas e delegacias com rádio. Havia uma conexão muito rápida quando precisava de alguma urgência. Tínhamos poucas especializadas, mas tínhamos as mais urgentes da época, que era Polinter, Delegacia de Jogos e Costumes, enfim. O fato é que era realizado naquela época um bom trabalho, porque o policial era muito bem conceituado, muito bem respeitado. Basta dizer que nós chegávamos em efetivo pequeno, no distrito policial, ali, melhor dizendo, no, na zona do Baixo Meretrício, o Roque, que era uma zona cheia de garimpeiros, cheia de gente. E nós chegávamos num efetivo pequeno, 6, 7 homens, parávamos um baile daquele, com 2 centenas de pessoas dentro do baile, e todo mundo respeitava, né? Então era uma corporação muito bem aceita, muito bem vista. Policiais novos, sem vícios. Isso nos ajudava muito a nos impor. Também naquela época estava sendo construída a Academia de Polícia. Então nós tínhamos uma estrutura muito boa para uma polícia que estava praticamente nascendo, né? Depois eu fui para Guajará-Mirim, aí sim, tive sérias dificuldades, porque tinha a questão da estrada que fechava em determinado período do ano, e faltava até alimentação, combustível. E muitas vezes tivemos que meter a mão no bolso para comprar combustível na Bolívia, metendo até uma ilegalidade, mas o que se podia fazer? Como é que ia parar a única viatura que existia e uma motocicleta? Então lá nós tínhamos dificuldade, não tínhamos escrivão, apenas o trabalho muito correto de um agente administrativo, que nos a Judite Moura, que nos ajudou muito, ela sozinha no cartório, muito trabalho, que surgiu um garimpo quase dentro da cidade, foi o maior garimpo da história de Rondônia. Vieram garimpeiros do Brasil todo, e só tinha eu como delegado. Então, praticamente, no final de semana, de sexta a domingo, praticamente não passava nem em casa. Ficava à disposição inteiramente das ocorrências, e eram muitas, e eu tinha que fazer aquilo, não tinha um substituto, não tinha ninguém. Uma equipe muito boa, policiais de investigação, comandado pelo João Lins Dutra, o João Pomba, e policiais maravilhosos, alguns hoje já até falecidos. Mas lá tivemos muita dificuldade, porque até para fazer feira nós tínhamos que esperar o avião da FAB vir trazendo gêneros alimentícios. Então era uma situação muito dramática, combustível, questão de saúde, né?
Você precisava de um remédio, nunca encontrava na farmácia. Então era uma situação. Por exemplo, se passasse mal, tinha apenas o hospital público lá e convenhamos, deixava muito a desejar. Mas foi um tempo bom, no sentido de bons trabalhos realizados, enfim. Mas quando deixei lá, saímos numa situação confortável, foram me substituir, já eram novos tempos, né? E aí foram me substituir 3 delegados de polícia de uma vez e 3 escrivães. Uma delegacia que só tinha um delegado e nenhum escrivão. E chegaram viaturas novas, enfim. Foi, aos poucos aconteceu em Guajará o que aconteceu no interior do estado inteiro. Mas foram tempos muito difíceis, mas gratificantes. Na época, então, ainda em Porto Velho, quando eu cheguei, os presos ficavam na parte de baixo da central de polícia, onde tem os porões. O presídio da ilha tinha sido desativado, porque a logística era muito difícil, levar preso em barco, policial de serviço, para lá e para cá, a alimentação. Então era uma coisa muito, muito inviável. Daí porque se colocou os presos lá embaixo da central de polícia. Mas aqui e acolá havia um levante, um motim, umas arruaças, e precisava se tirar aqueles presos dali. Era incompatível com a repartição. E depois foi inaugurado o presídio principal e eles foram tirados dali. Então é isso, nós tivemos tempos muito difíceis, porém muito gratificantes. E a própria atividade, né, forjaram em todos nós a vontade de servir cada vez mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Guardo com muito carinho, né, com muita saudade até, o tempo de atividade como policial. E isso ficou marcado na minha vida. É isso. Muito obrigado.